pessoal, aqui vamos lá nesses momentos ligados à consciência, à concepção corporal, que relaciona departamentos e setores que nós devemos levar em análises periféricos, ok? Então, os dois modos de uma linguagem, permita-se de um início esclarecer o que entendo por hermenêutica. Como já falei, aonde há um princípio, há um início. Sabemos que é um princípio, agora nós temos que saber se vai haver permanência. Às vezes pode ter um princípio de uma gestação, às vezes pode ter um princípio de uma empresa, pode ter um princípio de um namoro, pode ter um princípio de um empreendedorismo, um princípio de um capital, mas que o princípio tem um início, ou seja, em questões, o princípio é um início, mas o início tem que haver o que? Continuidade. Aonde há um princípio, há um início, ou seja, o princípio começou, iniciei, então houve uma iniciação. Nessa iniciação vai haver o que? Processos de treinamentos que ocorrem à força que eu falei, entre a resistência. Então, aonde há um princípio, há um início de uma manifestação verbal, a manifestação não verbal, tá ligado? A expressão corporal, ok? Então, quando eu falo corpo, né, nos coloca fatores que venham a ser um artefato, uma ferramenta, uma instituição, um documento, né, que ela identifica uma atitude multivocal, bivocal, tanto como uma ocorrência observável quando algo de objetivação hermenêutica compreensível, ok? Podemos escrever, explicar, prever um ruído, se assemelha à manifestação sonora de uma proposição falada, sem ter ideia do que essa manifestação significa. Às vezes um som acústico nós podemos ter uma discriminação, ou seja, um discernimento motor relacionado aos campos acústicos e as questões que eu falei sobre, ou seja, essas vozes históricas que tem em nossas vidas, ok? Então vamos lá. Quando eu falo onde tem um princípio, tem um início. Onde tem um início, tem manifestações verbais e não verbais. Aí que eu falo sobre o Teixeira 2006, sobre controle motor. Tem a Pereira também, ligada à corporeidade, à motricidade humana também, que ela fala, ok? Então são fatores importantes, o Santin. Vamos lá, então como falamos sobre esse assunto, há questões efetivas no curso referidos a essa proposição empregada de tal modo que seja compreensível e falante, ok? Ou seja, então, quando nós vamos ver algo que tem sons, ou alguns pesquisadores, desde o ano 4.000 anos atrás, alguns autores como Ruger, Habermas, falam sobre consciência, moral, alguns autores colocam maneiras de linguagem e gravidade. Quando você vai para um alto, ou você dá um grito bem alto, uma hidroterapia, ou seja, uma psicoterapia, se você não tem uma liberdade de gritar, ou um ouvido do piranga, né? Ou seja, um hino nacional, muitas vezes você quer um local, no seu quarto, ou um lugar que muitas vezes você pode ter esse aparelho conveniente de expressar. Muitas vezes o ser humano, tantas leis, regras, não há uma liberdade, né? Embora a própria liberdade pode nos colocar em ignorância, mas tem momentos que nós temos que ter uma ignorância, tá ligado? Também a inocência, para nós aprendermos a nossa própria história a cada dia. A ignorância faz um fato também importante ligado à racionalidade. Eu sei que nós temos que ser verdadeiros, essa inverdade, quando eu falo infeliz, quando eu falo assim,
eu falo assim, sempre eu falo, modo de dizer, eu falo o infeliz. Rapaz, infelizes somos. Então, o que? Infeliz é o que? A palavra infeliz, a maioria das vezes, a gente busca cada uma ter sua hermenêutica. Isso que eu quero entender aqui. Dois modos de uso da linguagem. A palavra infelicidade demonstra tristeza para algum. Para mim, não. A infelicidade para mim é algo bom. Porque, olha só fechar um parênteses e falar felicidade, o in. A palavra in é o que? Como tem felicidade para você, tem felicidade para mim. Como tem infelicidade para você, tem felicidade para você também. Ou seja, há dois modos. Nós vamos buscar um modo na linguagem, dois modos na linguagem de infelicidade, algo bom. A palavra in significa organização. Ou seja, várias pessoas. Há uma manifestação verbal, é um verbal. In. Você vê alguns livros, coloca lá o in e yong, organização. Que demonstra o quê? Você fecha um parênteses, coloca in e coloca felicidade. Aí você coloca o in mais felicidade. Interação, integração, interagir, implementar, interpretar, integrar, abordagem interacionista. A palavra in, ela coloca alguns pontos importantes, né? Nós temos intercâmbios, interconexões, interocorrências, interno, a parte interna, que tem que ter um conjunto operatório e legalista ligado às questões verbais e não verbais nessa força dinâmica. Então a palavra infeliz ou sou infeliz? Aí você tem que perguntar de que modo você me chama de infeliz. Não, porque da maneira que você você tem várias pessoas junto contigo aí, ou seja, eu também tenho a minha felicidade. A palavra infeliz é porque você tem muito de felicidade que você vai ganhar também. Ok? Então, às vezes a gente busca vários modos. Como vamos colocar a hermenêutica? Aqui no capítulo de 59 do J.G. Habermas, quem tem esse livro aqui, dá para você entender aqui as questões que eu estou querendo dizer. Olha só, qual a maneira que eu vou falar, a maneira sonora, acústica de voz que você vai ouvir. Não é desse modo que minha mãe fala, sou infeliz. Agora, infeliz. Infeliz. Intrafeliz. Ok? Então, a palavra felicidade vai ser da maneira que nós colocamos para nós abordarmos uma pessoa. Muitas vezes a pessoa pode estar até infeliz mesmo, triste, desanimada, mas do modo que você coloca a infelicidade que ela está tendo naquele momento, aquele estado de moral, de um estado pessoal de desenvolvimento, você coloca pesquisas que podemos ajudar e aproveitar também a ver motivações internas e externas nessas comunidades de pesquisas, essas comunidades, diálogos, oposições. Oposições. A palavra oposição, se nós olharmos a palavra oposição, coloca fatores importantes, oposições. Eu vejo o só o, a palavra, o prefixo o outro ligado ao quê? A palavra o destaca nos fatos dos dicionários algo que venha relacionar. Aonde tem uma oposição, tem um relacionamento posicional. Aonde tem uma oposição, tem uma potência. Aonde tem uma oposição, tem um o quê? Tem uma realidade. Embora a oposição ela é autonomia ou teimosia. Mas a palavra ou, aí você vai dar uma vírgula, posição. Às vezes você vai ter uma reflexão da sua posição. A minha posição está certa agora, hoje. A minha posição amanhã. Minha posição angular, 90 graus, 360 graus. Minha oposição. Aonde há um movimento agonista, há agonista. Há um movimento antagonista. Ou antagonista. Por que você coloca antagonista? Que é mais bonito ainda, mais lindo. Okay? Então, dois modos do uso da linguagem. Há um campo binário, né? Binônimo, um polinômio, colocar polinômio, tá? Motricidade e os polinômios, ok? Motricidade humana e os polinômios da linguagem.